Será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho... descobri, eu tenho dislexia. Lembra aquela amiga nossa falando? Meu filho, eu tenho certeza que é do espectro autista, né? Ou descobri de repente que eu tenho autismo. Eu acho que fulano tá deprimido. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? De amigos, de colegas, de pacientes no consultório. Principalmente nos últimos anos. Exato, porque existe de uma certa forma uma tendência da pessoa querer se autodiagnosticar, querer um rótulo. E tem os modismos, né? A gente sabe disso. Teve a época que era o modismo de ter transtorno bipolar, depois foi a época que todo mundo tinha TDAH. Acho que foi pânico antes do bipolar. Aí TDAH, aí depois agora é autismo. Então, assim, eu acho que esses modismos são importantes porque ajudam que várias pessoas que não têm o diagnóstico, não sabem que têm o diagnóstico, busquem, vão atrás, peguem mais informações. Ou seja, né, muita gente que não estava diagnosticada acaba sendo diagnosticada quando chama atenção um tema desse. Por outro lado, tem o excesso de diagnóstico, mas acho que o principal é as pessoas deixam de aceitar as demandas da vida como coisas naturais. Então, assim, gente, o sofrimento faz parte da vida, né? E ele não tem que ser um diagnóstico. Exato, né? Muitas vezes você vai estar triste por alguma coisa que aconteceu e não significa que você tem uma depressão, que é um Você diagnóstico. vai estar muito irritado, cansado, estressado com o seu trabalho e não necessariamente você vai estar com burnout. Você vai dar uma surtada um dia com, né, o seu cônjuge ou no trabalho, não quer dizer que você teve uma crise de pânico ou um surto psicótico. Então as pessoas elas estão com essa certa dificuldade. A gente achou importante falar um pouco sobre isso aqui no canal para que as pessoas entendam que sim, é importante buscar um profissional médico quando você desconfia que tem alguma coisa. Mas cuidado para não querer justificar toda e qualquer demanda da vida e atribuir isso a um sintoma ou um diagnóstico, né? A gente vai ficar triste, a vida muitas vezes é monótona, muitas vezes é tediosa. Às vezes você não vai performar no trabalho, vai estar desatento, vai estar sem concentração, não significa que seja necessariamente um TDAH. Então existem as nuances de normalidade, as demandas da vida, os desafios da vida, e isso faz parte de ser humano. Faz parte, né, da vida de todo mundo, o contexto da existência de todo mundo. Quando a gente cai nesses rótulos, né, você fica com uma impressão de que, né, poxa, eu sou imperfeito, eu tenho um defeito, mas logo, né, vai existir agora que eu tenho determinado diagnóstico, um remédio mágico, né, uma fórmula mágica para me curar. É como se desse um alívio. Ai, que bom. Não é minha vida que tá assim, é por conta do transtorno. Não sou eu que sou assim. É o transtorno que me fez ser assim. E a gente tem que entender que, gente, todo mundo tem falha, né? E todo mundo vai ter momentos na sua vida que não vão ser dos melhores. E tá tudo bem. A vida é assim, ela é cheia de altos e baixos. E aí mas e aí, gente? Ok, legal que vocês estão falando isso, então eu tenho que, né, aceitar e é isso. É engraçado falar isso, mas a partir do momento que a gente aceita que a vida tem esses percalços, a gente consegue ficar mais tolerante. E a partir daí, eu consigo pensar de que forma que eu vou agir diante disso. Porque enquanto eu tô inconformado, tentando justificar porque aquilo tá acontecendo, que tem algum transtorno e tal, é como se eu tivesse que brigasse para mudar aquela situação. A partir do momento que eu viro falar assim, é isso, né? Acho que meu trabalho é isso, eu não estou feliz, talvez eu tenha que mudar de trabalho, ou não estou feliz, mas ele paga as minhas contas. Ok, a partir do momento que eu aceito, eu consigo então mudar a forma como eu lido com aquilo. Então eu falo muito para meus pacientes, o problema não é você sentir isso ou não, mas o que você vai fazer com esse sentimento. Eu posso sentir isso daí e falar que porcaria, tem alguma coisa de errado, eu preciso ver isso não tá certo, eu tô com alguma doença, ficar brigando. Ou eu posso aceitar isso daí e olhar e falar assim, ok, essa é a minha realidade, eu preciso do dinheiro, então sabendo disso, como eu vou fazer para tocar o meu dia a dia? Como eu vou fazer para que isso fique menos ruim, né? O famoso aceita que dói menos. Exato, né? Para que isso eu consiga levar numa boa, eu preciso do dinheiro, então para que isso me incomode menos, para que eu consiga trazer mais qualidade para essa atividade.
Então, eu acho que tudo é muito a forma como a gente vê e como a gente lida. E nesse contexto, né, da medicalização excessiva, entra muito uma preocupação com a questão dos autodiagnósticozinhos das redes sociais. Isso. O cara faz um testezinho no TikTok, ou o cara vê um Reels ali de 40 segundos e, gente, né, as doenças, existem critérios diagnósticos que têm que ser analisada à luz da visão de um médico, tendo em vista impacto na sua vida social, laboral. Qual que é o meu ponto aqui? Vai ter ali um dos itenzinhos de critério de ansiedade que eu vou me enxergar. Se eu pegar transtorno de personalidade borderline, eu vou me enxergar num monte de linhas. Se eu pegar pânico, eu falo, nossa, aqui eu tenho... Então, se você pegar nessas pontinhas soltas, você fala, eu tenho TDAH, eu tô no espectro autista, eu tenho pânico, eu tô ferrado. E não, entra naquele negócio das nuances de normalidade. Então, tem que buscar um profissional para saber se você tem a doença ou não. Porque ele não vai só ali fazer um checklist de critérios diagnósticos. Isso é uma parte do trabalho do médico. Isso é algo que o médico vai usar ali como um certo norte, mas aí entra o médico entender a sua vida, o seu contexto, a história familiar. Como que aquele itemzinho lá do critério diagnóstico te impacta na sua carreira, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com seus filhos, para saber se você fecha aquele critério ou não. Então é uma arte, né? É uma coisa assim que depende de uma experiência muito grande. Afinal de contas, médico é hoje o curso superior do Brasil e acho do mundo inteiro com a maior carga horária. São 6 anos para se tornar médico. Ah, mas e o psiquiatra? Mais 3 anos de residência. Então não é um videozinho de 50 segundos que vai te diagnosticar com TDAH. Você precisa procurar um profissional de saúde mental ou de saúde neurológica. E aí até é legal, né, a gente ajudar. Qual doença procura quem, né? O TDAH mesmo é uma grande dúvida, né? Então, assim, você se identificou, né? Acho que pra gente resumir. Você se identificou com Reels, com TikTok, num questionário ali do TikTok, agende uma consulta com um profissional. Isso é importante para fazer essa avaliação e ver. No caso do TDAH, pode ser o neurologista, pode ser o psiquiatra. Tá? No caso, depressão, bipolar, pânico, ansiedade, o psiquiatra. No caso, memória, Alzheimer, né? Demência, neurologista. Então, assim, você se encontra, agende a consulta com um profissional. Tem a ver muito com o momento da sua vida. Até então estava vindo tudo bem, parece que é uma coisa de alguns anos para cá, de alguns meses para cá. Você tá vendo e tá sentindo? Aí você vai refletir, busquei o profissional, não tenho nenhum transtorno, beleza. Aí é muito aquilo que a gente falou. Então tá, sabendo disso e que a vida tem esses altos e baixos, como eu posso lidar para que isso impacte menos? Para que tornar isso mais atrativo para mim, né, com que eu tenha mais prazer nas atividades do dia a dia. Pessoal, acho que é isso, né? Sejam bem-vindos ao canal, não esquece de curtir. Se você não conhecia a gente ainda, a gente agradece muito a sua audiência. Até um próximo vídeo.